Imagine por um momento. Estamos a 14 de março de 2025 e o mundo está pendurado por um fio invisível. Os ventos transportam sussurros de guerra, as terras gemem com desastres e os corações dos homens batem com estranha inquietação. Os ecrãs piscam com notícias que parecem mais sombrias a cada dia, alianças se rompem, tempestades que atacam, vozes que clamam por poder. E no centro de tudo isto está um homem, uma figura que se recusa a desaparecer, uma força que molda a história como poucas outras antes dele. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que regressou e ainda está presente em 2025. Mas hoje, não quero falar dele apenas como político. Quero levá-lo numa busca que atravessa os tempos, que investiga as visões dos profetas, para revelar uma verdade surpreendente. E se Donald Trump estivesse ligado a uma profecia que se cumprirá em junho de 2025, abra os ouvidos e a mente. Na Bíblia, um versículo soa como um tambor durante a noite. Apocalipse 3:7. E foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. Estas palavras, escritas por João, profeta exilado na ilha de Patmos, falam de um poder global, de uma dominação que abrange o mundo inteiro. E quando olho para Donald Trump, este homem que, em 2025, parece ter a América e mais além na palma da sua mão, não posso deixar de me perguntar: será ele? Será junho de 2025, daqui a 3 meses, o momento em que esta profecia ganhará vida? Segundo o profeta João, surgiria uma figura com uma autoridade sem precedentes. Isto é o que o profeta profetizou. Um tempo em que um poder uniria as nações sob uma só voz. E hoje vou mostrar-vos porque é que Donald Trump poderá estar no centro dessa visão e porque é que junho de 2025 poderá mudar tudo o que conhecemos. Vamos olhar para este homem de perto. Donald Trump, em março de 2025, é uma tempestade viva. Talvez tenha regressado à Casa Branca depois de uma eleição tumultuosa, ou talvez esteja a liderar a partir das sombras, com a sua influência intacta. As suas palavras enchem os estádios, os seus tweets ou os seus equivalentes modernos agitam as redes, as suas decisões sobre guerra ou economia ditam o ritmo do mundo. Neste momento, digamos que rompe uma crise, uma tensão crescente com a China, uma fronteira sul-americana em chamas ou uma aliança vacilante com a Europa. Trump está lá, no centro, a sua voz a trovejar como uma corneta, as suas escolhas a redesenhar as cartas. Mas não é apenas um homem comum. O seu poder é diferente. Ele não governa apenas a América, influencia nações inteiras. Em 2025, os Estados Unidos continuam a ser uma superpotência. Trump, à sua frente, parece estar a estender a sua influência para além dos oceanos. Segundo o profeta Daniel, em Daniel 11:36, o rei fará tudo que lhe agradar e exaltar-se-á e gloriar-se-á acima de todo o Deus. Foi isto que o profeta profetizou. Um líder arrogante, poderoso e que desafia as normas. E quando vejo Trump, os seus discursos em que se gaba dos seus sucessos, do seu estilo de ultrapassar limites, pergunto-me, será isto um eco dessa visão? Em junho de 2025, imagine que assina um grande tratado, um acordo que une os países sob os auspícios americanos. Poder sobre cada tribo, língua e nação, tal como João o via. E veja os factos. Em março de 2025, digamos que está prevista uma cimeira global para junho, uma reunião em Washington onde Trump poderá anunciar uma aliança histórica. Os jornais já falam sobre isso, especulam os especialistas. Não se trata de uma invenção, é uma possibilidade parece verdadeira, que dá peso a esta profecia. A sua influência está a crescer, e pode ser em junho que irá explodir. Vamos mergulhar nas Escrituras. Apocalipse 13:7 não está sozinho. Voltemos ao versículo 5. E foi-lhe dada uma boca que proferia palavras arrogantes. Trump e a sua retórica não combina, segundo o profeta João. Esta figura falaria com ousadia, desafiando tudo. Isto é o que o profeta profetizou. Um tempo em que uma voz dominaria, em que as palavras tornariam uma arma. E se, em junho de 2025, Trump fizesse um discurso que mudasse o mundo, um discurso em que proclamasse a América como líder das nações, um discurso que unisse ou dividisse numa escala nunca antes vista. E depois ao Daniel. Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Segundo o profeta Daniel, um período de caos precederia uma grande mudança.
Isto é o que o profeta profetizou. Uma crise sem precedentes, seguida de libertação ou julgamento. Isso, em junho de 2025, eclodir uma crise, uma guerra, um desastre natural como um terremoto na Califórnia ou um colapso econômico, e Trump aproveitar-se disso para consolidar o seu poder? Imagine, um terremoto ocorre em maio, os mercados entram em colapso e, em junho, Trump declara uma nova era para a América e para o mundo. Parece verdade, certo? Os sismólogos já falam de atividades incomuns em 2025. Isto não é ficção, é um risco real. Em Mateus 24:06, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Em março, as tensões poderão estar a aumentar com a Rússia, outro gigante. Em junho, isto poderá tornar-se uma guerra aberta e Trump poderá emergir como o líder que resolve tudo. Estas profecias estão a convergir para um momento, e junho de 2025 pode ser esse momento. Então, como seria junho de 2025? Vamos pintar o quadro. Digamos que em abril rebenta uma guerra, talvez na Ásia, talvez no Médio Oriente. As nações estão em pânico, as economias estão em queda livre. Em maio, ocorre um desastre, um terremoto ou uma tempestade solar que destrói as redes. O caos reina. E depois, em junho, Donald Trump entra em cena. Talvez convoque uma cimeira de emergência em Washington a 15 de junho de 2025. As câmaras do mundo estão focadas nele. Ele fala: a América vai liderar o mundo para sair desta crise. E aí assina um pacto, um acordo com a Europa, a Ásia, talvez até rivais como a China. Poder sobre cada tribo, língua e nação. Ou talvez seja outra coisa. Uma tecnologia. Em 2025, a IA vai explodir. Isso, em junho, Trump revelasse uma aliança com uma empresa tecnológica, digamos, a SpaceX ou uma nova potência, para lançar uma rede de controle global. Por segurança, dirá, mas Apocalipse 13:07 ressoa, poder dado, domínio total. Segundo o profeta João, este tempo viria com sinais, e esses sinais poderiam estar lá. E se fosse mais espiritual, talvez em junho irrompa uma onda de reavivamentos religiosos na América sob a influência de Trump. Ele poderia apresentar-se como um defensor da fé. Mateus 24:14 fala de uma mensagem pregada ao mundo inteiro. E se junho de 2025 fosse este ponto de viragem, pouco antes de uma grande convulsão? Estes cenários parecem verdadeiros. Baseiam-se no que vemos em março, em tendências reais, em possibilidades assustadoras. Então, o que fazemos? Se esta profecia sobre Donald Trump se cumprir em junho de 2025, como nos preparamos? A Bíblia guia-nos. Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabais em que dia virá o vosso Senhor. Segundo o profeta Jesus, devemos manter-nos acordados. Isto é o que o profeta profetizou. Um tempo em que os sinais seriam claros, mas a vigilância seria a nossa força. Em março, vemos o início, guerras, crises, Trump no topo. Em junho, tudo poderá acelerar. E se isso acontecer, se Trump se tornar esta figura de Apocalipse 13:07, precisamos fazer perguntas. De onde vem o seu poder? O que significa para nós? Este é o fim ou uma fase? Não pretendo ter todas as respostas, mas acredito que junho de 2025 poderá ser um momento-chave, um momento em que a história e a profecia colidem. Assim, convido a assistir, para rezar, ler Apocalipse 13, Daniel 12, Mateus 24, e dizer para mim mesmo, o que vê chegar, faltam 3 meses para junho. Até lá, os sinais poderão intensificar-se, uma guerra a arrebentar, uma crise a atingir o pico, um homem a dominar. E se Donald Trump estiver no centro desta profecia, devemos estar preparados. Partilhe este vídeo. Fale sobre isso. Deixe os seus pensamentos. Porque se junho de 2025 é o momento em que tudo muda, precisamos estar juntos para resolver isso. Então diga-me, acredita que esta profecia se cumprirá em junho? Está pronto para o que Donald Trump pode trazer?